E eu escolhi começar o nosso podcast hoje falando sobre liderança autêntica e magnética. Você já parou para pensar o quanto que você, como um líder da sua vida, pode transformar também os seus negócios, liderando a sua casa, os seus relacionamentos, os seus projetos, a amizade, questões familiares e muito mais? Então, hoje o nosso podcast vai trazer esse olhar para você e eu vou falar também um pouco sobre o meu novo livro, Liderança Autêntica e Magnética, para que você já consiga entender o que um líder, a partir do lugar que ele escolhe liderar, a si mesmo ele pode construir grandes impérios e, além disso, ser um convite para que mais pessoas também possam construir e acessar aquilo que muitas vezes ela pensa que é impossível e estar aqui é disponível para todos. Para a gente começar o nosso podcast, para que você também entenda um pouquinho, antes da gente entrar na liderança autêntica e magnética, onde eu vou trazer para você os 3 pilares que eu vejo como importância para construir tudo isso em você mesmo. Eu quero compartilhar o porquê que eu escolhi o nome podcast Max Next, porque o Max Next é Mulheres Exponenciais, Negócios Extraordinários. Isso amplifica também para homens. É um espaço criado aonde vozes conscientes vão construir os seus legados através do conhecimento e da informação que nós iremos entregar aqui para vocês. E essa é a minha ideia também do Max Next, ter esse logo do microfone com o diamante e a coroa. Tudo isso tem um porquê, porque além a sua voz ser entregue também aqui, todo mundo passa na vida um processo de transformação. E quando a gente olha um diamante bruto, quando ele é lapidado com toda a sua jornada de vida, ele se transforma num grande cristal lindo, incrível aos olhos, e brilhante, radiante. E a coroa, ela representa o receber do seu legado, essa força de tudo que foi construído ali e que você toma posse, se apodera da sua grandeza, da sua riqueza e do que tem de especial. E para que isso seja algo muito importante na sua vida, é importante você olhar para o que eu chamo de 3 pilares dentro da liderança autêntica e magnética. Uma delas é quando a gente olha para o nosso lado invisível, que são aqueles lugares que a gente tem que lidar com situações, com emoções, com coisas que acontecem na nossa vida. Só que pela correria do nosso trabalho, pela dificuldade às vezes de lidar com as próprias emoções que vai acontecendo ali em toda a nossa jornada, no nosso dia a dia, a gente acaba deixando isso tudo passar despercebidos. Só que a liderança invisível é aquela que a gente vai indo pelo nosso sussurro, quando você começa a olhar os seus passos em direção daquilo que você escolhe liderar. E aqui, quando eu falo de 3 pilares, a gente vai falar dentro desses pilares um pouco dessa autogestão emocional, sobre a autorresponsabilidade, que é quando você olha para você como um líder e começa a identificar em si mesmo padrões que você precisa modificar. Então, por isso que a liderança autêntica e magnética é algo muito importante para que você consiga perceber qual é a forma que você, como líder da sua vida, lidera hoje a si mesmo e conforme for na sua jornada, todo os seus projetos, os seus negócios, todas as ideias que você tem, a sua vida, a sua família, tanto familiar casa como familiar parentes, amigos, tudo que envolve interrelacionamentos. A gente também vai trazer sobre a clareza de identidade, porque muitas vezes a gente
acha que um líder é só aquele líder que impõe, através da voz, através da autoridade, e a gente cria muitas vezes uma identidade totalmente distorcida do que é ser um líder, que existem níveis que você precisa ir na frente, né, se colocar em posição de liderança que vai te exigir um tipo de performance. A gente vai falar sobre isso também. E a parte de não terceirizar a culpa. Muitas vezes um líder ele tem que tomar decisões perante a vida, tanto para a sua própria vida no dia a dia, como no negócio, nos projetos. Só que ele às vezes toma essas decisões em momentos que está mais sensível. E conforme às vezes esse líder erra, ele acaba não assumindo, não tendo essa autorresponsabilidade pelaquela escolha. Aí ele terceiriza essa culpa porque acaba tirando dele o peso daquela responsabilidade. Então, a gente vai falar um pouco disso, que é uma das coisas que acontece muito com quem lidera. Não só a própria vida, mas os negócios, empresas, equipes, times, grandes CEOs, grandes líderes e empresários. Aqui eu trouxe uma frase para você pensar em casa. Quem não lidera o próprio estado interno vive reagindo no mundo. Por quê? Muitas vezes você pode se perguntar, mas Thaís, é que você não entende o que eu estou passando. Ai, Thaís, você não entende o que eu sofri. Ah, você não entende como que foi a minha vida na infância, aonde eu vivi, da onde eu vim, quem está do meu lado? Eu estou sozinha, eu não tenho apoio. Aí a gente entra naquele lugar de procurar terceirizar a culpa daquela situação das nossas próprias escolhas. Então, quando você se pergunta que eu, como um líder, como que eu está o meu próprio estado interno e olhar para ele e perceber aqui como que você está reagindo ao mundo nesse momento que você está passando por essa situação. Então, um grande líder, ele vai olhar, sim, para tudo externamente, mas para que algo aconteça mais com impacto maior, não só na sua vida, mas na de outra pessoa, ou negócio, ou empresa, é importante que ele tenha clareza dessa decisão, mas olhar para a sua própria gestão emocional, né? Da escolha que ele está fazendo para poder ter aquele efeito não só na sua própria vida, mas na vida dos seus funcionários, da sua empresa e de tudo em volta. Então, a importância de você olhar para você e perceber como que eu estou reagindo a essa situação. Como que eu reajo perante uma situação que me coloca numa posição de decidir algo muito sério na minha vida, que seja, eu preciso decidir um relacionamento, mudar ou algo assim, eu preciso dar um passo de investimento na minha empresa. Eu preciso de repente fazer uma sociedade com alguém. Eu preciso me agir para criar um podcast como esse, ou de repente fazer um curso, um treinamento, escrever um livro. Como que você se sente e reage a esse tipo de situação na sua vida diária? Então, um líder vai olhar para isso com mais profundidade, perceber principalmente o efeito dessas emoções. Por isso que a gestão é um dos pilares muito fortes. E quando a gente fala em liderança, muita gente acha assim, existem líderes de casas, aí é que eu vou levar para casa um pouquinho, que são o marido, a esposa, que estão ali liderando aquela casa. Então, o homem tem o papel de liderança dele, a mulher também. E dentro desse movimento, se tem filhos, tem que liderar os filhos. Só que antes disso, cada um está vivendo um processo ali emocional. E ter essa consciência de cada processo, de cada um, é muito importante. Às vezes eu posso lidar numa relação, numa situação com mais facilidade e às vezes o meu marido não. Então é a gente olhar para isso e tentar buscar em si como que eu reajo a essa situação. E quando a gente olha para esses tipos de situações emocionais que acontecem na nossa vida,
ela interfere também no nosso corpo. Aí é onde vem o quê? As doenças psicossomáticas, que são dores desconhecidas do nada que acontecem no seu corpo, que você acha que é do nada, mas não é do nada. Existe todo um campo que está se movendo, uma dinâmica do seu próprio corpo para se mover perante aquela situação, aquela escolha. E muitas vezes, se a gente não está consciente e presente no nosso corpo e também nas nossas decisões, com as nossas emoções, que por mais que olhar para isso gera uma dor de entender, por exemplo, nossa, eu tô com uma dor absurda na minha cabeça, parece que eu tô com um peso, que eu tenho que tomar essa decisão, ou tenho que escolher trocar de um líder na minha empresa, mas essa dor nada mais é do que uma consciência que precisa modificar algo ali. E às vezes a gente fica resistindo àquilo, fica reagindo a tomar a decisão, ou por medo, ou por insegurança, ou até mesmo por não saber o que pode acontecer. Então, isso é uma das coisas que acontece muito comum quando você está nesse papel de liderança, não só dentro da sua própria casa, mas também de si mesmo, porque um líder ele precisa olhar. Eu, para estar aqui, eu também tenho todo o meu processo que passa dentro de mim, todas as escolhas diárias que eu preciso fazer para se mover para estar aqui. Então, a gente tem todo um bastidor que acontece para que você possa estar aqui ouvindo, tanto eu dentro do podcast, como os convidados que vão estar aqui trazendo também o seu melhor. Então, olhar para si como líder das suas emoções é um grande presente, ainda que parece ser, ai, Thaís, como que eu vou olhar para mim? Não, eu não consigo olhar para mim. Consegue. A pessoa melhor para saber como é você numa liderança é você mesmo. E isso é um grande desafio, porque a gente foi treinado que o líder é aquele que sempre tem que seguir um outro líder sem olhar a sua própria liderança. Então, eu acho que é um lugar muito importante de se olhar. É importante, sim, você espelhar em grandes líderes e entender como você lidera. Não só a sua vida, mas também os seus negócios, relacionamentos, questões familiares, questões de amizade. E um dos outros, o segundo pilar que eu queria trazer é quando a gente fala muito sobre a nossa própria essência e o magnetismo. Por que um líder autêntico e magnético? Porque eu, como uma líder, eu vou olhar como que é a minha essência, como que eu, Thaís, me comporto quando eu estou tendo que delegar ou quando eu estou tendo que estar na frente de um grande projeto ou algo assim. Como que eu sou? Não é no lugar da perfeição de ser, porque aquela pessoa é daquele jeito, você tem que ser. É olhar para você e entender como que você é liderando algo. Você pode olhar para si mesmo e falar: ai, Thaís, eu não acho legal, eu tenho um jeito meio bruto de falar. Então, se você identificou isso como líder, que isso é ruim, então busque maneiras de melhorar, porque tem como fazer isso. É só você ir adaptando. Lembra que eu falei do diamante? Um diamante para estar como essa a pedra preciosa, ele foi lapidado, ele foi tomando forma, ele foi é, lapidando e potencializando os seus brilhos, ficando mais cristalino, cristalino. Então, assim, é algo muito importante de você olhar aonde que você poderia mudar como um líder que ia impactar melhor a vida de outra pessoa. E aí, principalmente a sua, porque quando a gente olha para nós e vê, nossa, isso não tá legal em mim, eu ajo de uma forma, isso impacta a outra pessoa. Se você age com agressividade ou jeito de falar, isso movimenta o seu ambiente. Sabe quando você pega uma água e balança assim, mexe, mexe, e ela faz aquele movimento.
quando você chega em um ambiente, é assim também que acontece, tem um impacto que a pessoa recebe. Então, se a sua fala, ela é uma fala agressiva, ela é grosseira, é com estupidez, é gritante, que fica gritando muito, isso gera sim um impacto naquela pessoa. Se você tem uma fala doce, sutil, mas assim, com autonomia, que você chega e traz para a pessoa a sua verdade, acreditando e também respeitando o limite dela e respeitando o seu limite, isso também reverbera, impacta na vida dessa pessoa. Então, isso é muito importante a gente olhar como líder, o que que eu posso melhorar para melhorar em mim esse processo de lapidação, de aperfeiçoar cada vez mais para que eu possa reverberar o que tem de melhor dentro de mim mesmo, na vida, na minha comunicação. E aí, quando a gente melhora isso, é muito interessante, porque você começa a criar um campo de magnetismo, que as pessoas querem te ouvir mais, querem estar perto de você, querem pertencer aos lugares que você está. Você convida, elas vêm com muito prazer, com muita alegria, ou se naquele momento não pode, elas querem de alguma forma estar mais próximo de você, porque aí você se torna esse líder mais magnético, que vai atraindo cada pessoa no seu tempo. Não quer dizer que você, ai, Thaís, então agora eu vou atrair multidões. No início, não, porque você está construindo uma identidade sua. Agora, lembra quando você vai para academia, que você treina devagarinho, aí constrói um músculo, outro músculo? Isso também acontece na nossa vida. Aí você vai criando esse campo aonde você vai sendo ainda mais magnética ou magnético para atrair pessoas, negócios que são generativos, negócios que vão te levar para um nível maior de expansão e liderança na sua empresa, na sua vida, e isso vai aperfeiçoando. Só que para isso eu quero falar para vocês de algo muito importante que eu trago, que é uma das minhas especialidades, que é quando eu falo da energia criativa, que é a sua potência criadora. Sabe quando a gente é mãe e está no processo de gestação, a gente tem uma força criadora muito grande. Só que você sabia que essa força não é só utilizada no nosso processo gestacional? Ela também é na nossa vida diária. E muitas vezes a gente não entende esse poder de criação que temos, essa energia generativa, como o nosso corpo pode ser um centro grande de poder, de captação, de distribuição, também de armazenamento, de informação, que ele recebe muitas informações antes mesmo da gente pensar em alguma coisa. Então, quando eu falo de olhar para essa liderança, a liderança mais autêntica e magnética, é você entender que um líder de si mesmo, ele consegue depois liderar o mundo, porque ele já entendeu em si, ok, eu preciso melhorar? Preciso. Eu estou constantemente, gente, me lapidando, o tempo inteiro melhorando, olhando aonde eu posso ser melhor do que eu fui ontem, e isso vai me transformando diariamente em alguém melhor. Cada vez não melhor para o mundo somente, melhor para mim, principalmente para que aí sim eu posso ser esse convite para o mundo, para que o mundo também comece a se olhar. Isso é muito importante você, como líder da sua vida, entender que às vezes a gente vai para o lugar de que, nossa, eu quero melhorar o mundo, mas aí o mundo é e o seu mundo é em si, a sua casa, na sua família, com você mesmo. E isso é um lugar que eu quero te convidar para que você, a partir de hoje, através do podcast Max Next, a gente possa desvendar esse oceano e eu possa ser esse presente para que você desperte para esse grande líder que está, e tanto homem quanto mulher, para que possa cada vez mais você acessar esse seu poder, essa energia criativa, essa potência de vida, para que eu falo muito sobre o viver orgásmico, que é onde você acessa essa energia criativa e você se sente prazeroso de estar fazendo cada momento da sua vida e transbordando na vida do outro também.
Então, acessar esse lugar é um presente divino, porque está disponível em tudo na nossa vida, na natureza, nos animais, se você ouvir o canto de um pássaro, na comida, olha quanta beleza, né, que existe. E a gente olhar para a nossa própria e reconhecer a sua beleza também, você como líder, ver o seu corpo, contemplá-lo, elogiá-lo também é um grande presente para transformação e um grande convite para as pessoas à sua volta. E quando eu falo de você às vezes excluir essa energia, essa energia criativa, que por muitas vezes a gente exclui pelo fato de estar esgotado mentalmente, às vezes você pode estar desorganizado nas suas emoções, estar passando por processos difíceis de lidar, que seja familiares, que seja de doença ou algo assim, isso impacta. Ah, Thaís, eu estou numa transição de trabalho, estou numa transição de conteúdo, estou mudando de cidade, estou indo para uma nova casa. Tudo isso gera em você também uma desordem emocional que pode desequilibrar esse acesso à sua potência criativa, à sua energia criativa. E aí, quando você olha e entende que se você parar um momento para observar como que o seu corpo está falando com você, qual é realmente o seu momento, qual é o passo que precisa ser dado para que você chegue nesse lugar. A gente começou, né, 2026, um ano repleto de muitas possibilidades e muitas vezes a gente se aprisiona àquele lugar de que, poxa, mais um ano se passou e eu não fiz nada, eu não sei o que eu vou fazer esse ano da minha vida, ou eu acho que eu vou para o processo de sabático, esse ano não vai ser legal porque tem política, porque tem isso, ou porque tem aquilo. E aí, esses lugares de olhar para esse tipo de situação não é você não observar, é você olhar que sim, tudo isso existe, mas ainda assim a sua vida precisa continuar a ser construída. Olhar aquele lugar que você sente o impacto de, nossa, eu estou me sentindo cansada, estou me sentindo fraca, eu acho que esse ano eu quero ficar mais quieta. Então, perceber o que o seu corpo está te convidando como líder para se posicionar na sua vida. E às vezes também observar os ambientes que você frequenta, as pessoas que vão estar do seu lado, aonde você deseja chegar, onde estão aquelas pessoas que podem ser as pontes que vão te levar a esse lugar que você deseja. E eu digo ponte não é para você montar nas costas, não, tá? E querer que alguém te carregue. Porque um líder consciente e o líder de si mesmo, ele não vai ficar esperando alguém levá-lo ou, ai, me encarrega que eu não aguento caminhar. Não, ele vai te dar a mão e te mostrar caminhos e te guiar muitas vezes para que você possa também se levantar e seguir neste lugar. Esse é um dos lugares que eu vejo que a gente acaba muitas vezes se perdendo porque espera ou que alguém nos leve ou que alguém nos carregue, né? E o levar, o carregar é assim, você encontrar alguém, montar nas costas, na Bahia, eu sou baiana, né, gente? Então, na Bahia a gente fala, esse aí pongou em cima de mim e foi. Sabe quando você sobe num cavalo e ele te leva? É legal porque ele já sabe o caminho, foi treinado, só que a sua experiência na jornada, ela é sua. Se você ponga, né, nas costas de alguém para que ele te leve, as suas pernas não estão seguindo esse caminho, você só está indo. E a ideia é você experienciar a sua jornada para que você consiga ser como um diamante lapidado, né? Uma uva para se tornar um vinho, ela precisa passar por pressão, uma árvore para se transformar, por exemplo, num pé de manga, ele vai para a terra, ele entra nas profundidades e ali o que que acontece? Aquela semente passa por todo um processo de transformação até sair para fora e crescer e aí dar os frutos, servir de sombra, várias coisas. Então, nós, seres humanos, é a mesma coisa. E a importância de olhar esse direcionamento na nossa vida é algo assim que eu vejo que, nossa, é muito importante para que você siga a sua jornada, convidando pessoas a participar disso também.
Aqui também, falando de direcionamento, que é um dos pilares, é importante que você tenha clareza da onde você quer chegar. Qual é o lugar que eu quero chegar? Lembra que eu falei da árvore, que é uma semente, que é para se transformar em um pé de manga? Ela tem toda uma dinâmica de uma estratégia natural da natureza para ela, no final, se transformar fruta. E depois semente de novo para dar novos frutos. E você ter a clareza de onde deseja chegar é algo muito importante, porque não adianta você seguir a sua jornada, o seu caminho como líder e não saber para onde vai, porque você vai ir para qualquer lugar que ser levado para qualquer lugar, menos aonde verdadeiramente você teria que chegar através das suas escolhas. Ter a clareza de você saber se comunicar no seu caminho é muito importante, de, como eu disse, estar em ambientes que, como líder, vai te levar para um novo caminho, um novo lugar, a nova fase, subir mais um degrau da sua vida. Mas para isso é importante a gente ter uma comunicação conosco e com as outras pessoas à nossa volta, na nossa casa, com a nossa família. Então, um líder de si mesmo, para liderar um mundo, como eu falo aqui, liderança autêntica e magnética, a mulher que lidera a si mesmo, lidera o mundo. E o homem também. O homem também, ele é um grande líder, ele já foi treinado para um líder seguindo a vida afora. A mulher foi treinada há muitos anos, eu falo treinada porque a gente aprendeu a construir família, a cuidar de um lar, de cuidar dos filhos, mas não aprendeu muito a ir para a vida. E foi aonde muitas mulheres perderam a liderança de si mesmo, porque elas quiseram ir para esse lugar de liderar uma empresa, liderar negócios e se perdeu em si. Os homens não, os homens já aprenderam a liderar desde cedo, de ir para a vida, de ir em busca, lutar. Desde criança, eu tenho um filho, eu vejo meu filho como é. É muito diferente da criação da minha sobrinha, que é uma mulher. É uma dinâmica diferente que existe pela natureza feminina e masculina. E quando a gente olha para essa identidade em nós, tá? Eu sou uma mulher que eu quero liderar uma empresa, como eu me posiciono nesse lugar? Eu mato a minha sensibilidade, a minha identidade feminina e me transformo naquela líder mais robusta, assim, que tem posição de delegar de outra forma, ou eu trago essa minha essência? E aí, quando a gente olha para incluir a autenticidade de si dentro disso, ainda que lidere, isso é que transforma também o mundo, não só da pessoa, como dos seus funcionários, do seu time, da sua casa, da sua família. E aqui, algo muito importante para o caminho é tomar a decisão. Eu tomei a decisão de abrir o podcast Max Next. Ele era um podcast que acontecia no Summit Internacional Max Next Mulheres Exponenciais Negócio Extraordinário ao vivo, dentro da dinâmica do evento. E eu decidi ali que eu queria trazer antes do evento, durante e depois, pessoas para rugir aqui as suas vozes e compartilhar o seu saber para que você que está aí possa aprender, possa ter mais conscientização, possa olhar e perceber, nossa, que caminho eu quero tomar na minha vida? Qual é a decisão que eu preciso tomar hoje que eu estou adiando, ou qual a decisão que eu tenho a consciência que se eu tomar agora vai mudar toda a minha vida. Então é olhar para esses lugares também. E decidir é um ato de liderança. Porque estar em cima do muro, você só fica ali, não vai nem para um lugar e nem para o outro. E aí isso cria em você uma paralisação. E essa paralisação, em vez de te expandir, ela vai contrair você, porque você vai para aquele lugar de que dúvida, de insegurança, de incapacidade, de muitas vezes não acreditar em si, de medo do fracasso ou medo de não conseguir. E assim,
Falando em medo, é algo que eu gosto muito, porque eu aprendi na minha jornada. O medo, ele é algo que é uma consciência também de um sussurro de algo muito grande que está chegando para você. Só que você não conhece, é algo desconhecido. E aí, quando você tem medo, é porque algo tão grande está vindo na sua direção, no sentido expansivo, porque também a gente tem o medo natural que o nosso corpo cria como uma defesa. Mas existe esse medo, que é uma conscientização que a gente tem e não percebe, e acha que não precisa tomar uma decisão. Que nem eu abri o podcast para justamente trazer tudo isso para você. E eu confesso que eu tive um medo, sim, mas ao mesmo tempo eu tive essa consciência de que, uau, o que eu posso criar com essa escolha? Qual é o espaço de expansão que eu posso ser na minha vida e na de você que está em casa assistindo, de você que vai parar um momento para me ouvir? Qual é o presente que, através dessa minha escolha, pode mudar a sua vida? Ou até mesmo uma palavra que você escute aqui possa se transformar numa chave para virar na sua própria decisão aí do outro lado. E isso aqui é uma das coisas que eu vejo que é muito importante um líder entender, o poder da decisão, porque quando você decide algo, tudo se move à sua frente para que aquilo se manifeste. E quando você não decide, você fica parada, você não sabe o que pode acontecer. Você vai ficar no mundo das ideias imaginando. E já quando você decide, é o que eu falo, né? Deus abre um tapete vermelho na sua frente e tudo vai se manifestando para que você realize aquilo que você decidiu, aquela escolha possa acontecer. Então, isso é um grande líder, é um grande passo para um despertar de uma liderança autêntica e magnética. E eu te convido para que esse lugar também seja presente em você e na sua vida. E um líder autêntico e magnético, como eu disse para você, começa quando você lidera a si mesmo. E eu quero te convidar para algo muito especial. Se você que está em casa quer conhecer mais sobre liderança autêntica e magnética, mergulhar nesse mundo do que já despertar em você esse grande interesse, eu quero te convidar a conhecer o meu livro, que é o Liderança Autêntica e Magnética, que eu falo que um líder não é somente você ocupar cargos, é ocupar na sua vida o seu próprio trono, mas o trono de para deixar em si mesmo um legado que convida as pessoas a ir para outro lugar na sua vida e principalmente a si mesmo, porque você com uma liderança mais consciente, você empreende melhor nas suas relações, você empreende melhor nos seus negócios, você empreende muito melhor com a sua própria espiritualidade, a sua conexão com Deus, com as suas relações, os seus projetos, as suas criações, porque você começa a olhar e ocupar a sua própria vida. E aí, com esse livro, Liderança Autêntica e Magnética, fica o convite para você, se você desejar. Esse foi um dos lugares que eu decidi compartilhar, e ele foi lançado agora pela Pantera Editora, que é um grande passo também que eu dei através da minha escolha de abrir a Pantera para lançar os meus livros e fazer rugir a voz de outras pessoas. Esse é o Liderança Autêntica e Magnética, e eu tenho também o Eu Sou Rica, Orgásmica e Abundante, que é esse livro aqui, onde você pode aprender como a sexualidade sistêmica, que é algo dentro do seu corpo, pode contribuir com a mulher que você deseja ser. Uma mulher mais magnética, mais atraente, mais generativa e principalmente presente em si. Aqui eu vou te trazer esse olhar, como soltar todo aquele padrão de dores, de medo que envolve o seu corpo pela sua própria sexualidade. E aqui já nasce um despertar para você acessar ainda mais esse líder que está aí. Já o Liderança Autêntica e Magnética é para você que deseja liderar a sua própria vida, liderar os seus negócios. Aqui a gente fala, eu trago para você falando um pouquinho sobre como você liderar
o seu relacionamento, a sua casa, como um líder, quando ele consegue entender a importância de relacionamentos generativos, expansivos, o que ele pode criar junto nessa relação? Um sócio, um projeto, um livro, tudo o que você desejar. E aí eu tenho, né, mais 2 livros que um eu sou coautora, que é o Quais de Mim Você Procura, Mulheres na Beleza, e o Quais de Mim Você Procura, Mulheres Exponenciais, que é um projeto incrível de mulheres que juntas a gente acreditou no nosso próprio legado e hoje potencializa a vida de muitas mulheres. Um eu coordenei e o outro eu sou coautora. E eles me trouxe para esse lugar de expansão na minha vida. E hoje, como também CEO da Pantera Editora, eu abro as portas para que outros autores possam se descobrir, escrever as suas histórias e rugir. E dentro de todo esse meu legado é algo que eu quero deixar aqui. Convidar você a olhar para você hoje, o que você pode deixar da sua vida, o que você pode deixar hoje, se amanhã você não estiver mais aqui? Que seja a sua fala, a sua palavra, a sua escrita, um vídeo, o que que tem em você como um grande líder que está aí adormecido, que a partir de agora eu te convido a despertar. Vejo você, Thaís Costa, muito feliz e orgásmica por estar aqui no podcast Max Next, falando sobre liderança autêntica e magnética. E eu vejo você no próximo episódio. Beijos!